Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar a correção da página 142 da aula anterior. A correção, ela tem 3 exercícios e antes dos exercícios nós temos um texto e através desse texto que estará as respostas. Vou fazer a leitura do texto e logo em seguida vou mostrar o slide onde está a correção das 3 perguntas. Vamos lá. Sobre o período do Reino dos Francos, leia o registro de São Gregório, 538 a 595, da região central da França. Extinguiam-se a cultura das letras, ou melhor, definhava nas cidades das Gálias, enquanto o bem e o mal igualmente se acometiam. Aí se desencadeava a velocidade dos povos e o furor dos reis. As igrejas eram atacadas pelos heréticos e defendida pelos católicos. A fé cristã, fervorosa ainda no maior número, definhava em alguns. As igrejas eram enriquecidas por homens piedosos e despojadas por ímpios. Que não se podia encontrar um único gramático para descrever todas essas coisas, quer em prosa, quer em verso. A multidão lamentava-se disto, dizendo: desgraçado seja o nosso tempo, pois o estudo das letras pareceu entre nós e já não se encontra ninguém que possa traduzir por escrito os acontecimentos presentes. Decidi-me, movido por essas queixas e outras semelhantes, repetidas todos os dias, transmitir aos tempos vindouros a memória do passado. Esse texto escrito por Pedreiro Sánchez, Maria de Guadalupe, História da Idade Média. Então, a partir da leitura desse texto, nós temos 3 perguntas. A primeira, ela diz o seguinte: no documento, o bispo Gregório comunica ao leitor uma decisão. Grife o trecho em que essa comunicação fique evidente e explique-a com suas palavras. Então, a resposta da questão 1 seria essa aqui, ó. Decidi-me, movido por essas queixas e outras semelhantes, repetidas todos os dias, transmitir aos tempos vindouros a memória do passado. Ou seja, então, o que ele está dizendo com decidi-me, movido por essas queixas? Obviamente, a falta que a escrita, e a leitura faltava para o povo naquela época. O povo, ele reclamava porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo mediante todos aqueles acontecimentos. Tá? A questão 2, ele fala o seguinte: que aspectos são apontados pelo bispo para justificar sua decisão? A resposta está aqui, ó. Estava ocorrendo um desaparecimento de pessoas capazes de ler e escrever. Isso estava gerando um problema naquela época, principalmente porque se eu não tenho quem traduz, tudo o que está acontecendo, o povo ele fica à margem, do que estava acontecendo na época. Por isso que a gente fala hoje a importância de ler e escrever, a importância de interpretar, exatamente para que a gente possa entender o que acontece no mundo antigo e no mundo atual. E para terminar, a pergunta 3 fala o seguinte: por meio do fragmento citado, é possível perceber que para o bispo Gregório, o período em que ele vive é marcado pelos confrontos entre o bem e o mal. Como o bem e o mal são representados segundo a visão do bispo? Estabeleça relações entre a leitura feita pelo bispo e o seu estudo sobre o reinado de Clovis. A resposta é essa. Os reis que faziam doações à igreja eram considerados bons, porque naquela época as grandes doações feitas pela igreja eram uma forma de demonstrar bondade e ao mesmo tempo se redimir dos pecados. Espero que vocês tenham uma boa correção. Muito obrigado e até mais.